Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor está aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, estamos aqui juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância, crendo e acreditando na bondade do Senhor, na graça dele sobre a nossa vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo no canal, entre com muita alegria, deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu, se inscreva no canal da serva, porque o Senhor falou que aonde entrar esse canal, Ele vai fazer proezas, maravilhas, nós acreditamos assim, na bondade do Senhor, nas grandezas na nossa vida, quando nós temos fé no coração e obedecemos a voz de Deus. Se Ele falou que quem entrar nesse canal, se inscrever, abençoar o canal, deixar o seu like, estamos juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância, Ele vai entrar com proeza e maravilha, porque você creu, porque você acreditou, é a sua fé em Deus, e Deus e você, e nós aqui, Ele só envia a serva como intercessora ao coração dos meus irmãos, e aqui para ministrar a oração, a palavra, o louvor, em nome de Jesus, porque assim o Senhor fez, levantou os seus profetas e ordenou que levasse a palavra dele em todos os lugares, em todo o mundo. E assim nós estamos fazendo em nome do Senhor Jesus. Ele levanta quem Ele quer, Ele ensina quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Tudo vem por Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aí orar o Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Vamos agradecer a Deus pelo milagre de abrir os olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Grata a Ti, Senhor. Muito obrigado. Gratidão, meu Deus. Estamos juntinhos aqui na mesma fé, na mesma concordância. Em nome do Senhor Jesus, todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos aí para a mensagem que o Senhor deixou ao coração dos meus irmãos. Juntos somos mais fortes. Deus vai visitar o seu lar, sua casa, sua família, os seus projetos, seus propósitos. Não pare não. Por que você parou? Não pare não. Continue. Ele é o mesmo de ontem, de hoje. Ele sempre fez, Ele sempre fará. Em nome de Jesus. Ele quer encontrar fé no coração, porque no passado Jesus curava, porque ele encontrava fé no coração das pessoas. As pessoas procuravam Jesus. E todas as pessoas que tinham um problema, uma doença, um aleijado, um cego, um surdo, um mudo, ia procurar Jesus. Porque acreditava, ia falar no nome de Jesus, sabia que Jesus curava e libertava. Eles criavam e acreditavam. E eu estou apresentando esse Deus aqui aos meus irmãos, que cura, que liberta, que sara, que traz vida, que ressuscita. E nada é impossível para Ele. Tudo está nas mãos dEle que nós precisamos. Então vamos buscar Ele com reverência, com fé, esperança e amor. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Então a serva do Senhor vai deixar um versículo aqui ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. E nós vamos para Atos, capítulo 26, versículo 13 até o 18. Atos, capítulo 26, versículo 13 até o 18. Vamos prestar atenção no que o Senhor está entregando ao coração dos meus irmãos aqui em nome do Senhor Jesus. É muito importante, é muito válido quando nós andamos em obediência no que o Senhor está entregando aos nossos corações todos os dias, porque a serva está aqui prosseguindo, porque eu perseverei, criei e acreditei no que o Senhor falou para comigo, em nome de Jesus. E o Senhor quer encontrar fé no seu coração, para que Ele venha operar proeza e maravilha, em nome de Jesus, amém? Então vamos aí, capítulo 26 de Atos, versículo 13 até o 18, amém? Ao meio-dia, o rei viu, ao meio-dia, o rei viu no caminho uma luz do céu que estendia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo.
Vou repetir para meus irmãos entender. O 13. Ao meio-dia, o rei viu no caminho uma luz do céu, que acendia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. A mensagem que o Senhor está deixando ao coração dos meus irmãos. Vamos continuar. 14. E caindo-nos todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Olha, duro é. Vou repetir aqui, o 14. E caindo-nos todos por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas hebraicas, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. 15. E disse eu quem... O 15. Disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha aí. Tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Quem persegue Jesus? Olha aí. Vamos aqui repetir o 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Os meus irmãos entenderam? É forte essa mensagem. A serva do Senhor está repetindo para os meus irmãos entenderem. Eu vou repetir o 17 e o 18. Presta atenção. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, converter à luz, e do poder de Satanás, vou converter das trevas para a luz, e do poder de Satanás. A Deus, converter do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus irmãos, entendeu aqui do pecado? A fim de que recebam a remissão de pecados
e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Os meus irmãos entendeu que só o Senhor salva, cura. Ele está falando aqui. Eu vim para salvar da mão do inimigo, da mão do diabo. Saí das trevas e vim para a luz. Saí da remissão de pecados e se converter a Jesus. Vem para a luz, sai das trevas. Jesus está te chamando. Hoje é o dia. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Ele é o caminho, a verdade e a vida e não há outro não. Ele tem a solução de todos os seus problemas nas mãos dele. Venha para Jesus com o coração aberto de corpo e alma. Não temas, não tenha medo. Jesus vai cuidar de cada um com zelo. Ele é zeloso pelos seus. Se você saiu da presença de Jesus, da igreja, por algo buscar lá fora, em outros lugares, em outras religiões, você perdeu muita coisa. Porque nesses lugares você não vai encontrar Jesus. Jesus, ele está aqui falando para você. Ele pode te tirar das trevas, da multidão de pecados, te trazer para a luz, te tirar das mãos de Satanás, te converter, te dar vida com abundância, para você e para toda a sua família. Porque aquele que confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, não só você vai ser salvo, como tu e tua casa. É a palavra dele que diz, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está aqui me trazendo para trazer essa ministração ao seu coração, esse versículo para você meditar, que é surreal este versículo que está passando aqui ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, porque é do coração de Deus, ao meu e ao seu coração. Eu fui salva por esses versículos e esta palavra, que eu dei ouvido à palavra de Deus. E nunca mais saí. Nunca mais. Em nome de Jesus. Não nasci de berço de ouro. Não nasci no berço de evangélico. Mas nos meus dias fui evangelizada. Aquele que bater na sua porta, não feche a sua porta, porque eu fechei muitas vezes e atrasei as minhas bênçãos, vim pela dor, não vim pelo chamado, eu sou uma testemunha aqui, eu não posso mentir. Foi cruel. Mas quando eu entrei na presença do Senhor, eu falei para Deus, Senhor, eis-me aqui, sozinho eu não consigo. Mas com o Senhor eu vou conseguir. Salva eu, minha casa e minha família. E assim o Senhor o fez. E nunca mais saí da presença do Senhor. Sirvo com diligência, com temor, com amor. Quando eu estava num ministério que eu fui levantada como obreira, e depois saí para outra igreja, depois de 9 anos, eu orei muito para sair dessa igreja, porque eu não crescia nessa igreja. Eu fui visitar outra igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, ninguém me conhecia lá. Eu já testemunhei isso. E o Senhor falou para mim. Foi uma pregadora diferente, que eu não conhecia e nunca fui na igreja, mas não era o pastor e nem era a pastora da igreja, era outra pessoa. Eu cheguei lá, não me apresentei, eu sentei com a minha família, fui com a minha família. E quando eu cheguei lá, a peletrora entrou, saiu do altar e foi até a mim, usada por Deus, e falou, o que o homem não viu, eu vi. A sua
o seu zelo pela minha obra me apavora. O seu zelo pela minha obra. Você não serve o homem, serve a Deus. Mas o homem não viu isso. E hoje eu te levanto como cabeça, não como cauda. Eita glória, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos, apaziguando, falando que é verdade em nome do Senhor Jesus. Eu te levanto como cabeça, não como cauda. E naquele dia, o Senhor me levou naquela igreja e eu nunca mais saí de lá. Eu voltei, eu fui deixar as roupas de obreira na outra igreja e saí, fui para essa igreja e lá fui levantada como diaconisa. Diaconisa foi como pastora. E como pastor, o Senhor me tirou daquela cidade e me enviou mais para 2 cidades. E eu estou aqui. No ide do Senhor. Sem falar o não, acreditando em tudo aquilo que o Senhor me fala e me diz e me direciona. E eu estou aqui. Neste canal, porque Ele abriu para mim ministrar aqui, enquanto Ele faz as proezas e maravilhas dEle na minha vida. As promessas. Eu creio, eu acredito que vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, porque quem me acompanhou até aqui, desde o dia que eu fui levantada como pastor, estão comigo ainda. E todos aqueles que me acompanham, que o Senhor já enviou para lá, enviou para cá, conhecem a minha história. Eu estou aqui como intercessora, pastora, direcionada por Deus nesse canal, e quem crê, quem acreditar, quem abençoar o canal, a obra que o Senhor colocou nas mãos da serva, vai ser abençoado, porque o Senhor falou que aquele que esticar a mão para a serva, Ele vai abençoar 100 vezes mais. Porque é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem cuida de mim, é o Senhor quem envia os provedor, é o Senhor que levanta os obreiros, os direcionador para a casa do Senhor. É o Senhor quem direciona. É o Senhor quem levanta para a obra do Senhor. Porque Ele já levantou muitos. E creio que Ele vai levantar. É 300 de Gideão. É Ele que vai levantar. Glória a Deus, aleluia. Estou dando um testemunho, meus irmãos. Meus irmãos creem e acreditar. O vídeo ficou grande, né, meus irmãos? Mas eu estou falando um testemunho. Deus está colocando no meu coração. Ele abriu esse coração para mim testemunhar. Porque quando Ele me levantou para testemunhar nas igrejas, que os meus testemunhos avivava muitas pessoas que estavam mortas na fé, as pessoas não criam, não acreditavam. E às vezes não me deixavam eu testemunhar. Mas aqui o Senhor me levantou. E eu estou aqui para levantar a fé de muita gente. Crê no Senhor. Acredite, deposite, abra o seu coração. Grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração e juntos somos mais fortes. Mas vou apresentar aqui a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que necessitam, que precisam. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me levantou como intercessora, como pastora. O Senhor me deu esse canal para mim trazer a palavra, a oração e o louvor. Levantou a minha família, levantou a Levita Camille, está levantando a profeta Ana Laura, está levantando mais pessoas para a obra. Eu creio, eu acredito nesta obra, eu creio, eu acredito, meu Pai, que o Senhor vai fazer proeza maravilha, vai me levantar, vai me erguer, me direcionar, entrar no meu barco, me encher, me proteger e colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Eu estou aqui, intercedendo, meu Pai, em oração pela vida de todos aqueles que o Senhor apresentar nesse canal. Se inscrever, deixar o seu like, andar na mesma fé, na mesma concordância, entra no lar, nas casas. O Senhor fez esse canal para a família, para lares, para fazer proeza maravilha em cura, libertação, salvação, e apaziguar a paz na família, restituir casamento, abençoar a família, restituir, trazer a paz na família. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, entra com providência nesse lar, nesta casa, aonde chegar esse canal,
aonde entrar esta palavra, a oração e o louvor. Senhor, cura, liberta, coloca a sua unção, o seu azeite, meu Pai. Sua palavra tem poder, sua palavra cura e liberta, meu Pai, em nome de Jesus. Liberta aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância. Incline os seus ouvidos às orações, às petições. Se for na saúde, o Senhor é o médico dos médicos. Se for causa na justiça, o Senhor é o doutor dos doutores, é o advogado dos advogados. Meu Pai, eu coloco o Brasil nas suas mãos, as crianças, os jovens, os adolescentes, os asilos, as cadeias, as casas de repouso, as casas de recuperação. Apresenta os doentes dos hospitais, apresenta os hospitais do câncer. Senhor, apresenta aqueles que estão abandonados na rua, que não tem casa para morar, que não tem teto para morar, que não tem família, que está passando fome, frio, necessidade. Senhor, o Senhor veio para esses, os doentes, meu Pai. Entra com providência, liberta, cura, visita, Senhor. Envia os seus provedores, envia os seus profetas, envia, Senhor Jesus, os discípulos, até essas pessoas, meu Pai, para levar a sua palavra, e abre os ouvidos, meu Pai, para que eles venham entender o que os seus discípulos estão falando em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o seu sangue lava, o seu sangue cura, e eu clamo o seu sangue, eu clamo o seu nome na vida de todos esses que estão na mesma fé, na mesma concordância, Senhor. Faça proeza e maravilha como a sua boca disse, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Se Ele fizer na sua vida, testemunha em nome do Senhor Jesus, como a serva fez aqui. Isso é por gratidão. Nós temos que ter gratidão. A pior coisa que tem é a ingratidão. É quando as pessoas fazem por outra e a pessoa não agradece, não tem reconhecimento. Assim é com Deus. Deus faz na minha e na sua vida. E nós temos que testemunhar para outros vir crer e acreditar. E o Senhor vem operar proeza e maravilha, porque vai abrir o coração para o Senhor. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Que Deus venha visitar o seu lar, sua casa, sua família, os seus projetos, seus propósitos. Em nome de Jesus. Abre o seu coração para Jesus. Deixe Ele entrar. Fique com fé, esperança e amor. Não desista não. Lute. Busque Ele. Busque Ele de todo o seu coração. Amém? Deus abençoe.